Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Izzy José Leite. Este é o meu canal no Instagram e também o meu canal no YouTube. Eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Estamos novamente aqui no nosso bate-papo virtual e frequente, né? Vira e mexe, a gente está em contato com vocês, trazendo novidades, trazendo temas, trazendo assuntos, trazendo causas, né? E novamente aqui. O tema desse bate-papo é: então eu preciso concordar com tudo? É um tema que foi trazido por uma amiga nossa que ela estava, né, tendo contato com as constelações, olhando para isso, olhando para aquilo. E aí, essa minha amiga perguntou: mas Isis, eu estou lendo aqui o material, mas tem uma coisa que não tá descendo bem, né? E é justamente isso aqui, né? Tá falando aqui que eu preciso concordar com tudo. Então o tema desse bate-papo é esse. Eu preciso concordar com tudo, né? Isso novamente é uma interpretação equivocada daquilo que a ordem sistêmica, né, de que as constelações familiares nos trazem, né? A gente não precisa concordar com tudo. A rigor a gente não precisa de nada, não se trata disso. Não se trata de você ser obrigado a fazer qualquer coisa. Tá? É muito importante que a gente entenda isso. Dentro das constelações familiares, dentro da ordem sistêmica, a gente não é obrigado a fazer nada. Agora, existem coisas que são interessantes que a gente faça, porque ao fazer essas coisas, isso vai redundar em benefícios para a gente. Então a gente vai escolher fazer, se quiser, antevendo que essa ação vai trazer um resultado profícuo, um resultado benéfico. Isso também é em relação ao concordar. E também tem que entender, é interessante que a gente entenda que existe uma tradução, existe uma interpretação equivocada daquilo que foi dito, né? E essa história de que tem que concordar com tudo é uma coisa que realmente pesa em cima desses conceitos. Não se trata da obrigação de você concordar com tudo, né? O que Bert Helling vai trazer é, primeiro, dentro daquilo que ele chama das regras, né, do amor, das leis do amor, existe o pertencimento, ou seja, nós pertencemos, a gente faz parte de alguma coisa, a gente faz parte do nosso sistema familiar, a gente faz parte de um monte de coisa. Então nós pertencemos, né? E a outra regrinha é a anterioridade. Quem veio antes tem primazia sobre quem vem depois. Porque quem veio antes recebeu antes, tem uma carga maior. Aquele que chega depois, ele chega depois. Né? Então, obviamente, que quem chega antes vai receber antes. Né? Então, esses são esses dois pilares, né, que constituem essas regrinhas. Em relação a pertencimento, não tem o que você mudar. É impossível você mudar. Você nunca vai deixar de ser filho do seu pai e da sua mãe. Você nunca vai deixar de ser filho desse sistema familiar do qual você pertence, né? E aqueles que vieram antes, já vieram antes. Não tem como você mudar, né? Se você é irmão do meio, você já tem um irmão, uma irmã antes de você. Não tem como você mudar. Já está posto. Então, em relação a essas duas regrinhas, a anterioridade e o pertencimento, a gente não pode fazer nada. A gente acolhe. E é sobre isso que a gente fala. Quando é dito, e concordar com o passado, significa acolher o passado como ele foi, né? Acolher o passado como nos chega. Nós viemos e nós estamos aqui, nesse planeta Terra, nessa experiência terrena, fruto, né, de uma relação de amor entre o pai e a mãe. Algumas vezes acontece que essa relação não é de amor. Pode ter acontecido uma relação ali, né? Mas fruto dessa relação nasceu uma pessoa, um ser. Então, o que a gente faz com isso que já aconteceu? Eu costumo brincar, o leite já derramou, já se espatifou, já misturou. O que a gente vai fazer com isso? A gente pode continuar chorando, chorando, chorando e reclamando, ou a partir dessa constatação de que já aconteceu, olhar para frente. E é essa proposta
né, que a ordem sistêmica nos coloca. Olhar para o passado acolhendo aquilo que nos chega. Ah, mas eu não concordo porque meu pai foi isso, eu não concordo porque minha mãe foi isso, eu não concordo porque meu bisavô fez isso, porque. Ué, o fato de você concordar ou não concordar com isso não vai mudar nada. Né? A gente não tem a possibilidade de mudar o passado. Mas uma vez que você acolhe o passado como ele chegou, porque você não tem condições de fazer nada em relação ao passado, a não ser observar o passado e aprender com aquilo que aconteceu, né? Então, acolhendo esse passado que nos chega como ele nos chega, a gente pode então prestar atenção no presente. Porque, via de regra, as pessoas estão brigando com o passado. Ah, por que meu pai fez isso? Ah, por que minha mãe fez isso? Ah, por que meu irmão fez isso? Por que aconteceu isso? Então a gente fica brigando com o passado, tentando a todas as maneiras modificar o passado. E é uma coisa que a gente não consegue fazer, está posto. Ah, mas e se Pedro Álvares Cabral não tivesse descobrido o Brasil? Ah, se eu tivesse ganho na loteria, né? Ah, se meu pai tivesse casado com a princesa Diana. Então, entendeu? São montes de Cs que não resolvem nada a nossa vida. Só ficam trazendo e tirando, trazendo preocupação e tirando a nossa energia. Porque você fica preso no passado. Quando você acolhe, ou seja, aconteceu, eu não posso fazer mais nada em relação ao passado, mas eu posso fazer no presente. Aí sim, deixando o passado no passado, deixando os mortos com os mortos, a gente pode olhar para aquilo que é importante, o agora, o presente. Porque a vida só acontece no presente. A vida não acontece naquilo que já foi. E a vida também não acontece naquilo que vai ser. Né? Então, tanto a preocupação com o que já foi, quanto a preocupação com aquilo que vai ser. Então, a vida não acontece nesses extremos. A vida acontece aqui e agora, com tudo aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que é. Né? O Bert também vai falar uma frase muito fantástica que é: nós temos forças naquilo que é, não naquilo que já foi, não naquilo que virá. Nós temos força naquilo que é. Né? E aí a Laísa fala uma coisa muito interessante, né? Aqui, percebi que estar no presente é mágico. E é justamente isso. É justamente isso que a nossa concepção em relação às constelações e à ordem sistêmica traz. Aquilo que já aconteceu, não tem como você mudar. Ah, mas meu pai foi um assassino. Bom, já foi. A gente não muda isso. Não tem como fazer isso. Né? Agora você acolhe. E então existe uma confusão justamente nisso, entre acolher aquilo que já foi e concordar. Ah, mas porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, e se eu concordar com isso, eu estou dando então um sim para isso. Então não se trata, não é nesse sentido. Acolher significa que você vê aquilo que já aconteceu, deixa aquilo que já aconteceu no passado e olhe então para o presente, para aquilo que está acontecendo agora. Não se trata de concordar ou discordar com o que já aconteceu. Eu não concordei porque meu pai fez isso. Ué, tudo bem, é o seu direito não concordar. Né? Mas se você fica brigando com isso, você acaba vivenciando no presente o passado. E é por isso que muitas situações se repetem. Né? Toda vez que eu julgo alguém, toda vez que eu critico alguém, toda vez que eu condeno alguém, eu trago para a minha vida aquela experiência, aquela situação. Então, eu começo a repetir as histórias. E é muito comum, até dentro das constelações, das sessões que a gente participa, as pessoas repetirem as histórias dos pais, dos avós, dos bisavós. Porque houve um julgamento. Então, a melhor política, né, a melhor coisa que a gente pode fazer é deixar o passado no passado. Ah, mas meu pai me abandonou, minha mãe. Mas, veja bem, tudo bem.
A gente não sabe o que passou pela cabeça daquela pessoa. A gente não sabe qual a situação em que ela se meteu. Mas o importante não é isso. Já aconteceu. O mais importante é justamente o quê? Você está aqui. Você sobreviveu. Você superou. Você conseguiu chegar até aqui. Então isso significa que você é uma prova viva do sucesso. Né? É muito comum as pessoas não prestarem atenção nas bênçãos e ficarem preocupadas, ficarem presas nos fracassos. É muito comum. Então, a lição, né, que é nos trazidas através da ordem sistêmica é: vamos olhar para o presente, vamos olhar para aquilo que está acontecendo agora e deixar o passado no passado. Deixar aquilo que já aconteceu, já aconteceu. Né? Olhando então para tudo que já aconteceu e acolhendo como foi, porque nós não temos condições de mudar. Simplesmente acolher. Foi assim. Foi assim. E aí prestar atenção no presente. Né? O que eu tenho aqui e agora? Qual é a força que eu estou aqui e agora? Então, quando a gente olha de maneira consciente para o nosso presente, nós temos força, nós temos condições. Né? E eu bolei uma frase, que é bom de bolar frase, né? Discordando do passado, né? Você não muda o seu presente. Mas concordando com o presente, você não muda o seu futuro. Olha que paradoxo interessante, né? Discordar do passado impede você de mudar o seu presente. E concordar com o presente impede você de mudar o seu futuro. Olha que coisa louca, né? Então, a gente olha para o passado com um olhar de acolhimento, dando lugar para tudo que aconteceu, por mais que tenham acontecido barbáries, e aconteceram muitas coisas. Na história da humanidade aconteceram muitas tragédias, muitas loucuras, muitas mortes. Mas a gente acolhe, porque aconteceu. Né? Agora a gente olha para o presente. E se você se acomodar com o presente, o seu futuro vai ser o mesmo. Então a gente olha para o presente e a gente pode, então, promover mudanças no nosso presente. Aí sim, a gente pode olhar para aquilo que está acontecendo, reunir forças e modificar o presente. Tá? Se você hoje não está concordando com aquilo que está acontecendo hoje, então modifique aquilo que está acontecendo hoje. Mas não queira modificar no outro, modifique em você. Tem uma célebre frase, seja aquilo que você gostaria que as pessoas fossem. Então, se você deseja paz, seja a paz que você deseja. Se você deseja o amor, né? Então seja o amor que você deseja. Né? É isso, e é assim que funciona. Então, de nada adianta ficar brigando com o passado. A gente não vai conseguir modificar o passado. Mas vamos olhar para o presente e vamos olhar no presente aquilo que a gente pode modificar. De repente, fazer uma dieta, fazer um exercício, né? Ler mais, conhecer mais, saber mais. Isso você pode fazer. Isso é interessante fazer. Agora, se você quiser ficar acomodado, sentado na sua cadeirinha, né? Colocar uma almofadinha azul e ficar sentado esperando a vida passar, o seu futuro vai ser do mesmo jeito. Então a chance que nós temos de modificar o nosso futuro é realmente olhar para o presente, reunir essa força daquilo que é e promover as mudanças que você quer no presente e não no passado. Não adianta brigar com o pai, não adianta brigar com a mãe, não adianta brigar com quem já vieram. Eles já fizeram aquilo que eles puderam fazer. Entendam, pessoal, isso não significa que a gente não possa ajudar as pessoas. Não se trata disso. Não confundam as estações. Né? Não se trata disso. Tá? Se trata, sim, de reconhecer naquilo que você é, na força que você tem e promover na sua vida as mudanças que você quer para você. Aí sim,
Aí você tem força. E aí você consegue, então, construir aquele futuro que você tanto deseja. Sem ação, não existe consequência. Ficar sentado, esperando, rezando para que as coisas mudem, não vai resolver nada. É preciso agir. Então, seja a mudança que você quer na sua vida. E deixe o passado no passado. Então, não se trata de concordar, né? De dizer que faz tudo, né? Tudo aqui. Não se trata disso. Mas de acolher aquilo que não chegou. Porque quando você nasceu, a coisa já tinha acontecido. Né? Essa é que é a história. Né? Quando você chegou aqui, muita coisa já estava pronta. Eu costumo brincar dos meus workshops, né, das minhas jornadas de constelação. A seguinte frase: olha, se você nasceu numa família flamenguista, você já é flamenguista. Peixinho, filho de peixe, peixinho é. Essa é a história, você já é. Agora, como é que você pode modificar? Você vai brigar com seus pais porque seus pais eram flamenguistas? Não tem lógica nenhuma. Eles já vivenciaram muitas coisas. Agora, se você quer realmente deixar de ser flamenguista, porque você nasceu numa família flamenguista, a única saída é pelo respeito. Então você diz: pai, mãe, eu respeito muito a história de vocês. Eu respeito que você seja flamenguista. Mas eu, neste momento, na minha vida, eu estou optando por ser outra coisa. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu não brigo com o passado, eu respeito o passado e a partir desse respeito eu faço da minha vida uma coisa diferente. Só assim. Porque se você continua brigando com o passado, se você continua querendo modificar o passado, se você continua, né, realmente assim, criticando aquilo que já aconteceu, a única coisa que você vai conseguir é trazer para a sua vida aquilo que já aconteceu. Tá certo? Então, esse é o nosso bate-papo, né? Esses assuntos picantes, né? Esses assuntos calientes que as pessoas nos trazem. E você também pode sugerir temas, sugerir assuntos, trazer dúvidas, questionamentos sobre aquilo que você não está acompanhando, não está entendendo e que a gente pode conversar um pouquinho mais aqui. Não fique entalada, não. Faça como essa minha amiga. Chegou e falou: olha, Isis, eu tá engasgado aqui, eu quero que você me explique. Né? E estamos aqui, explicando para todos vocês, porque é um tema comum, né? É um tema que vira e mexe aparece dentro das nossas vivências, das nossas sessões e reuniões de grupos. Então venha participar, venha conhecer, e está aqui esse canal disponível para você fazer críticas, por que não, sugestões, né? Dar depoimento, contar causos, estamos aqui abertos e você pode fazer isso. E com isso contribuir para que outras pessoas também, né, vejam, ouçam e também compreendam isso. Muito obrigado por tudo. Né? Me coloco aqui à sua disposição. Se você puder, esse vídeo aqui vai ficar gravado no YouTube, onde eu tenho vários outros vídeos sobre vários outros temas. Se você puder, se inscreva. Se você já é inscrito, dê um like nesse vídeo para que esse conteúdo chegue também a mais pessoas. Tá certo? Muito obrigado e a gente se vê então em outro encontro. Grande abraço.